Sendo habitantes humanos da Terra, é fácil subestimarmos a vida. Na verdade, somos mimados por uma abundância. O nosso clima e a nossa geografia suportam uma biosfera que pode ser única no universo. Mas quando e como a vida passou a existir em um momento em que não havia vida de nenhum tipo? Como surgiu a vida na Terra? Existem dezenas de teorias e uma grande diversidade de pontos de vista, que muitos são mutuamente contraditórios. Ao tentar decifrar o mistério, precisamos fazer suposições sobre o que deve ter acontecido no passado distante. Mas não há provas diretas e não tem praticamente nenhum registro fóssil. A história primordial da Terra é de fato uma narrativa incompleta. Mas apesar da ausência de provas físicas, a maioria dos cientistas acredita que a vida se originou quando a energia atingiu substâncias inorgânicas nos oceanos, crostas e atmosfera do planeta, para criar os componentes básicos para a primeira célula autorreplicante. Toda a vida que já existiu na Terra é composta de células, e indícios para sua origem estão entrelaçados em uma rede de máquinas moleculares. Não há vida nessas máquinas, mas juntas elas permitem crescimento, movimento, metabolismo e reprodução, as funções vitais para a vida. Cada componente dessa fábrica celular é feita de grandes moléculas compostas e as mais numerosas são as proteínas. Com funções modernas, as proteínas foram projetadas para desenrolar e copiar informações genéticas em uma cadeia de DNA. Ampliado 500.000 vezes, um glóbulo vermelho contém 280 milhões de proteínas e hemoglobinas. Cada proteína é feita de centenas de moléculas menores, chamadas aminoácidos. São encontrados 20 tipos diferentes de aminoácidos em organismos vivos. A estrutura química distinta de cada molécula permite a formação de mais de 100.000 tipos diferentes de proteínas. A construção começa quando aminoácidos selecionados são organizados em uma cadeia. É um processo que costuma ser comparado à organização de letras do alfabeto, em palavras e frases com significado. Se esses componentes tiverem a sequência correta, a cadeia se dobra em uma proteína pronta para cumprir a sua função dentro da célula. Mas se os aminoácidos forem arranjados na ordem errada, a cadeia não o dobrará e eventualmente será destruída. A célula viva mais simples contém pelo menos 300 tipos diferentes de proteínas e os mecanismos biológicos necessários para crescer, se reproduzir, converter energia, guardar e processar informações genéticas e proteger os seus conteúdos do mundo externo. Parece que a teoria do acaso para explicar a formação da primeira célula viva, autorreplicante, não é satisfatória para explicar a origem da vida, pois muitos analistas fizeram as contas e entenderam a grande improbabilidade de sucesso deste evento. O acaso é definido como um elemento desconhecido, imprevisível, em qualquer evento que não tenha motivo atribuível à orientação de uma lei natural. Desde o século XVII, uma ferramenta foi utilizada constantemente para prever o resultado de tais eventos. Se chama probabilidade matemática. De forma bem simplificada, é assim que a teoria funciona. Quando você atira uma moeda e escolhe cara, a probabilidade de acertar é de 50%, ou uma probabilidade de 1 sobre 2. Se atirar duas moedas, a probabilidade de tirar cara duas vezes simultaneamente é de 1 sobre 4. 3 moedas e 3 caras em uma única tentativa, 1 sobre 8. Sempre que adicionarmos mais uma moeda, a probabilidade de sucesso nesse caso, tirar só cara na mesma jogada, é reduzida exponencialmente por um múltiplo de 2. Então, se 10 moedas forem atiradas simultaneamente, a probabilidade de tirar cara 10 vezes é de 1 sobre 2 elevado à 10ª potência, ou
menos de uma chance de cada 1000 jogadas. Mas, apesar dessa grande improbabilidade, alguns teóricos argumentam que, com tempo suficiente, qualquer coisa é possível. Vamos tentar a validade dessa opinião. Vamos começar estabelecendo um ambiente ideal para a evolução química. Um mundo imaginário que dará ao acaso toda oportunidade de sucesso. Primeiro, vamos lotar os oceanos de aminoácidos, ou seja, todos os átomos na Terra, incluindo todo o suprimento de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e enxofre, disponível para formar 10 elevado à 41ª potência de conjuntos completos dos 20 tipos de aminoácidos usados na criação de proteínas. Depois, vamos alterar as leis da natureza para proteger esses componentes dos raios de luz ultravioleta destruidores e da contaminação química na sopra primordial. Agora, vamos deixar a química agir para ver o que acontece. Os aminoácidos estão a se juntar rapidamente. Nesse experimento, uma cadeia inteira de 150 unidades se forma sozinho em apenas 1 segundo. Como os 20 tipos de aminoácidos estão disponíveis, na maioria dos lugares, há uma probabilidade de 5% de 1 sobre 20 da molécula correta se alinhar na cadeia. Se a sequência estiver incorreta, a cadeia é destruída imediatamente e se inicia um novo agrupamento. Por todo o planeta, 6 milhões de bilhões de trilhões de tentativas acontecerá a cada minuto. Ou seja, em 4,6 bilhões de anos, a idade mais antiga estimada da Terra, o número de cadeias que não se dobram vai passar de 10 elevado à 58ª potência. É uma quantidade espantosa, mas não chega perto de 10 elevado à 66ª potência, aproximadamente as tentativas necessárias para criar uma proteína de 150 aminoácidos por acaso. Então, se a química não direcionada não consegue criar a nossa cobiçada molécula durante toda a história da Terra, quanto tempo teria sido necessário? Para descobrir, vamos fazer um passeio. Vamos começar construindo uma ponte que percorra o diâmetro do universo observável, uma distância de mais de 90 bilhões de anos-luz. Depois vamos colocar uma ameba em uma das extremidades da ponte. Esse organismo unicelular vai viajar à velocidade espontaneamente de 30 centímetros por ano, enquanto esperamos uma proteína se formar por acaso. A ameba se arrasta por mais de 5 bilhões de anos para cruzar todo o universo e depois voltar. Mas essa corrida está só começando. A ameba sai de novo, consegue chegar à outra extremidade do cosmos e depois volta para casa. Mesmo assim, nenhuma proteína funcional à vista. Para a próxima viagem, vamos incluir uma carga, um único átomo. Após percorrer lentamente mais de 800 bilhões de trilhões de quilômetros, a ameba deixa a carga e volta para buscar mais. Será que ela vai voltar antes da nossa proteína sortuda se formar? Com certeza. Na verdade, ela vai fazer mais 10 viagens completas, depois 20, 100, 1000 e ainda não há nenhum sinal de uma molécula utilizável. A ameba continua fazendo viagens completas até carregar todo o átomo da Terra. Depois de todos os átomos do nosso sistema solar, depois todo o planeta e estrela da Via Láctea. Um átomo por vez. Na verdade, enquanto esperamos uma proteína se formar sozinha, a ameba, de tanto tempo que se movendo apenas 30 centímetros por ano e carregando um átomo por vez, ela vai transportar todos os átomos do universo mais de 56 milhões de vezes. É esse o tempo que demoraria para o acaso criar uma proteína funcional. Suponhamos que, contra todas as probabilidades,
a evolução química tenha produzido uma única proteína funcional. Haveria vida? Não. Haveria uma proteína, um arranjo sem vida de aminoácidos. A célula viva mais simples que conhecemos tem mais de 300 proteínas diferentes. Mas as proteínas são só uma parte da história quando pensamos em uma célula de verdade. Lembre-se que são necessários carboidratos, açúcares complexos, ácidos nucleicos, DNA e RNA, lipídios e outras grandes variedades de compostos químicos diferentes que vão constituir conjuntamente a vida. Todos esses componentes precisam ser reunidos no mesmo microambiente no mesmo momento. Cada componente químico precisa então ser reunido e organizado na rede de máquinas moleculares que vão controlar todas as facetas da vida. A probabilidade de eles estarem no mesmo espaço ao mesmo tempo se torna mais do que imaginável, que a probabilidade deles estarem cercados por uma membrana, assim como uma célula, é basicamente impossível.